Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do EQC no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e gostaria que vocês aproveitassem essa próxima hora para que a gente possa compartilhar aqui um pouco do conhecimento que o Samuel Barros está trazendo para a gente a respeito do tema de Green IT. Essa sessão será gravada, nós teremos um tempo ao final para que todos possam fazer suas perguntas e respostas. Devemos ter aproximadamente uns 50 minutos de apresentação. E, ao final, a gente vai retomar, caso vocês tenham perguntas não só para o Samuel, mas também para o EQC, a gente retoma ao final e eu estarei acompanhando também aqui através do canal do chat, caso alguém tenha alguma dúvida. A partir desse momento, a gente começa a mostrar para vocês uma nova forma de configuração do portfólio do EQC. Para quem estava acostumado com os antigos logos, com as antigas informações, vocês vão ver que tem novidades no nosso site. Convido a todos para acessar essa nossa página, onde tem todo o descritivo do portfólio. E hoje, especificamente, a gente vai tratar do tema sustentabilidade. Dentro desse novo modelo do EQC, a gente está falando aqui de grandes cinco domínios, baseado no mapeamento de competências de um framework internacional chamado ECS. Então, hoje o nosso foco está na área de sustentabilidade, especificamente falando sobre o Green IT. Todas as informações sobre os produtos, como eu comentei, vocês vão receber posteriormente. Importante vocês saberem que a gente tem uma certificação do Green IT System e também do Green IT Fundamental. Então, a partir de agora, eu vou convidar o Samuel Barros, que já fez um trabalho que a gente conhece aqui há algum tempo, e ele vai explicar um pouquinho como é que começou esse nosso namoro com o tema de sustentabilidade e Green IT. Samuel, seja bem-vindo, a palavra é sua. Eu quero falar um pouco para vocês sobre tecnologia da informação sustentável, sobre Green IT. Durante esse último ano, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o EQC para que desenvolvêssemos uma pesquisa junto com algumas pessoas que já eram certificadas pelo EQC em Green IT, para entender a importância disso, o que era relevante para as empresas brasileiras, por que elas se interessavam em adotar práticas de Green IT. Isso eu comecei a fazer em função de um mestrado que eu fui fazer, que eu conversei com a Milena, que eu já conhecia há algum tempo, e propus para ela fazermos um trabalho, e eu vou apresentar para vocês hoje o resultado dessa pesquisa e as conclusões que eu pude obter até agora. Então, hoje nós vamos falar sobre tecnologia da informação sustentável, o que é relevante para as empresas brasileiras. Esse é o título da palestra, e eu vou abordar com vocês um pouco sobre o modelo para Green IT. Vou falar um pouquinho sobre TI e sustentabilidade, sobre Green IT. Falar um pouco sobre o embasamento teórico que eu usei para a pesquisa, já que esse é a conclusão de um trabalho acadêmico, né? Apesar dele ter um enfoque bastante profissional, ele tem uma construção acadêmica. Eu vou comentar os resultados das pesquisas e as conclusões que nós chegamos até agora. Em primeiro lugar, eu queria contar um pouco da minha história, como que eu cheguei ao tema Green IT. Eu, durante alguns anos da minha vida profissional, eu trabalhei com data centers, foram mais ou menos 10 anos nisso. Data center é um dos principais consumidores de energia elétrica dentro das empresas. Em função disso, eu comecei a buscar soluções que pudessem trazer a uma redução de custo, baseada na redução do consumo de energia. Com isso, acabei me aproximando da Milena, que ainda não tinha, como representante do EQC, trazido para o Brasil as certificações de Green IT. Então, com esse embasamento, apoiei a Milena
e o EFZIM para trazermos para o Brasil a certificação Green IT Citizen, que é a base de informação, a base de constituição de conhecimento para que a gente possa adotar práticas sustentáveis na área de tecnologia da informação. E como eu já estava trabalhando nisso há algum tempo, quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado profissionalizante, eu falei, por que eu não aproveito toda essa informação que eu já tenho sobre Green IT, sobre tecnologia verde, e abordo com isso a intenção das empresas e das pessoas se prepararem em Green IT para a adoção disso no seu dia a dia. E com isso, com essa ideia em mente, eu conversei com a Milena para fazer essa pesquisa. Então começo a apresentação dela agora para vocês. Em primeiro lugar, o modelo EFZIM para Green IT. Dentro das avaliações que o EFZIM fez para lançar as suas certificações, tanto Green IT Citizen como Fundamentals em Green IT, ele considera as pessoas, os processos, a tecnologia, complementando com uma estratégia de monitoração e gestão de tudo que está sendo aplicado, focando em dois lados. No lado consumidor-usuário, na otimização de como que ele faz a utilização disso, tanto no aspecto corporativo como no aspecto pessoal, e, por outro lado, a otimização da infraestrutura. O data center, as redes de comunicação, toda a parte de infraestrutura de escritório e as possibilidades de redução de consumo utilizando outsourcing ou utilizando ferramentas de cloud computing. O foco principal em toda essa estratégia de adoção de Green IT, ele sempre se baseia no modelo de ciclo de vida, que trata dos processos de aquisição, os processos de gestão operacional, até o final da vida útil dos equipamentos, utilizando como viabilizadores para a adoção de Green IT processos de colaboração, de trabalho remoto, otimização de serviços e negócios e tudo que está relacionado à governança e ao ambiente de trabalho sustentável. Adotando isso como pano de fundo e as informações relativas às certificações em Green Citizen, em Fundamentals, então eu iniciei os estudos, busquei um embasamento teórico, já que essa é, por princípio, uma forma de tratar e uma forma de pesquisar acadêmica, né, que exige um pouco mais de rigor nas informações. Então vocês vão ver que essa apresentação eu acabei adotando esse modelo acadêmico para vocês verem que ela tem uma profundidade bastante grande, aonde eu digo que autor que orientou a informação que estou dizendo. Muito do que eu estou dizendo eu aprendi da minha experiência, mas comprovei que está sendo estudado tanto por autores que trabalham só no mundo acadêmico, como por autores que estão mais ligados ao dia a dia empresarial e corporativo. Em primeiro lugar, eu destaco a importância da tecnologia da informação no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas. Destaco isso com três afirmações que têm já algum tempo de existência e a última afirmação é atestada por uma pesquisa do NIC-BR que declara que as novas tecnologias de informação e comunicação são necessárias para que governos, organizações e cidadãos operem sob o paradigma da sociedade da informação. Essa é uma conclusão, mas de afirmações que já vêm desde 1993, quando o Levi, que é um filósofo francês bastante famoso,
ele diz que toda a forma de escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem seriam transformadas pela tecnologia da informação. Mas um destaque importante dessa afirmação dele é que os indivíduos é que são os agentes da utilização dessa tecnologia. Da mesma forma que Legoterf, que é uma pessoa extremamente relevante quando se fala de competência, que é o que nós aprendemos, o que nós sabemos e como utilizamos esse conhecimento, ele diz que o indivíduo continua sendo a principal pessoa. Então, esse é o pano de fundo da pesquisa, quer dizer, a importância da tecnologia da informação e a necessidade de que os indivíduos, os profissionais que somos nós, tenhamos conhecimento, tenhamos competência de utilizá-la no geral, mas especialmente de uma maneira sustentável, que é o que eu ligo agora. Quer dizer, a sustentabilidade ambiental é uma questão que cada vez se torna mais presente no nosso dia a dia. É um assunto que tem sido discutido já há bastante tempo, só que alguns autores, simplesmente para a gente ver que desde 1995, há 20 anos, se destaca a questão da sustentabilidade ambiental, destaco depois que a tecnologia da informação sustentável não é estudada de maneira suficiente, de maneira efetiva, o que, de certa maneira, nos impede ou não nos traz conhecimento suficiente para que ela seja aplicada nas empresas de uma maneira completa. E essa, então, continua sendo, avançando no pano de fundo da pesquisa que eu elaborei. E ainda destaco, como eu já tinha falado, que as empresas, elas não são motivadas por altruísmo ou por obrigações morais quando se trata de preservação ambiental. Elas são motivadas por forças institucionais, externas e internas, isso são os seus clientes, os seus fornecedores, os próprios colaboradores e funcionários, são motivadas por questões de performance ambiental, que são pressões provocadas pelo governo, exigências ambientais. É claro que o acidente recente que está estragando os rios não tem nada a ver com TI verde, mas tem a ver com sustentabilidade, o que nos mostra que tem um impacto ambiental qualquer ação humana, inclusive o uso da tecnologia da informação, que, como eu já disse anteriormente, está presente em todos os segmentos da vida diária, da vida empresarial. O que leva à importância das questões econômicas como fator incentivador para a adoção de políticas de sustentabilidade na área de tecnologia da informação. O que mais eu tenho a dizer sobre isso? A consequência da gente juntar tecnologia da informação e sustentabilidade nos leva ao conceito de GAN-IT, que é a adequação à utilização dos recursos da tecnologia da informação com relação ao meio ambiente. Nos leva a um segundo ponto. Os colaboradores, eles precisam ter competências na área de GAN-IT. Competências essas que a gente pode atestar com as certificações de GAN-IT, promovidas pelo ECZIM, que podem levar as empresas à adoção de práticas, mas necessariamente demandam que cada colaborador que tenha poder de decisão sobre a utilização de tecnologia da informação, ou mesmo seja um usuário da tecnologia da informação,
seja capaz de utilizá-la de maneira sustentável. Porque, como em qualquer outra área corporativa, não basta a empresa ditar uma ordem, uma norma interna para você adotar uma prática. As pessoas têm que estar preparadas, treinadas e adquirirem competências nesse segmento. No caso da tecnologia da informação, é especialmente importante porque fazemos uso diário disso, consumindo energia, eventualmente poluindo o ambiente com o descarte dos equipamentos que não são mais utilizados, por uma série de fatores que fazem da tecnologia da informação algo muito importante quando se pensa em sustentabilidade ambiental. Daí a importância do estudo e do desenvolvimento de competências na área de Green IT. Como eu falei brevemente no começo, uma das formas mais importantes de se entender Green IT é se pensando sobre todo o processo de utilização da tecnologia da informação, dos computadores, das impressoras, dos servidores, dos data centers, de tudo que compõe esse universo de tecnologia da informação. Nós temos como fator principal o início do processo, que é a construção, a fabricação dos equipamentos. Então, quando a gente pensa em Green IT, a primeira preocupação é como compramos, o que nós, como empresa, como usuários, como clientes, forçamos os fabricantes e os fornecedores a adotarem processos produtivos que não afetem o meio ambiente. Essa é uma das primeiras preocupações de Green IT. Essa é a preocupação que nós conseguimos impulsionar como clientes na hora de definir processos de compra. Essa é uma das primeiras práticas mencionadas no Green IT. Depois disso, a utilização. Como que nós fazemos o uso desses equipamentos nas nossas empresas? Se temos políticas de desligá-los à noite, se temos políticas de utilização que promovam a redução do consumo de energia, se nos data centers os sistemas de ar-condicionado são adequadamente regulados, se as temperaturas são controladas para que eles não consumam mais energia do que o necessário, mantendo ambientes muito frios, quando não necessariamente deveriam ser frios. E a última etapa, a terceira etapa, quando nós falamos do fim da vida útil. O que a empresa faz depois que o equipamento não serve mais para sua utilização diária. Doa para instituições que vão fazer um aproveitamento disso, tem processos de reciclagem para que esses equipamentos voltem ao modelo de fabricação e sejam reutilizados como matéria-prima. Então, quando nós falamos de Green IT, ele engloba um conceito muito amplo. E cada empresa, cada um de nós como profissionais, deve identificar o que é importante, o que é possível de aplicar dentro do seu ambiente, que não incorra em algo que possa provocar uma redução de produtividade, mas que possamos identificar oportunidades de adotar práticas sustentáveis no meio ambiente, promovendo aumento de produtividade e redução de custos. Essa é o mote principal de Green IT. Para avançar um pouco mais no estudo, tudo isso que eu falei para vocês são coisas que têm sido estudadas pelo mercado
empresarial e pelo segmento acadêmico, tentando identificar soluções e propor formas como se avalia o quanto uma empresa adota práticas de IT. Não simplesmente com o intuito de avaliá-la, mas identificar lacunas onde se possam aplicar as soluções, melhorando o desempenho das empresas. Eu queria apenas destacar desses artigos, não vou citar todos, são 10 artigos que foram utilizados como referência para a identificação de práticas de Green IT que podem ser adotadas pela empresa. Não por uma coincidência, essas práticas são as que compõem tanto a certificação de Green IT System como os fundamentos. Obviamente, isso também se baseou em estudos de mercado, mas eu queria fazer um destaque para 2007, que foi quando esse termo surgiu, e ele surgiu através de um estudo do Gartner Group, que propunha ações para redução do impacto ambiental da infraestrutura de tecnologia da informação. Então, nós falamos de Green IT desde 2007. São 8 anos que tanto o segmento empresarial como o segmento acadêmico estuda isso. Observei durante a minha pesquisa que esse interesse por Green IT é um interesse permanente. Esses 10 artigos que eu selecionei, eles são parte de um outro artigo que fez revisões teóricas sobre Green IT. O que eu quero dizer com isso? É um assunto em ebulição, é um assunto que tem tanto interesse acadêmico, que quer entender isso para buscar soluções para as empresas, como é o interesse das corporações, tanto de fabricantes, fornecedores, como corporações usuários de tecnologia da informação. E as respostas que eu obtive da pesquisa que eu fiz, e eu acredito que muitos de vocês responderam, ela vai dar alguns indícios do porquê desse interesse. Para explicar um pouco mais como que foi o encaminhamento da pesquisa, dos 10 artigos que eu mostrei, sendo que o primeiro é o mais antigo, foi de 2007, o 10º é o mais recente, foi publicado em 2014, eu identifiquei 23 práticas de Green IT, que estão relacionadas com o que eu falei, baseadas nos ciclos de vida. Aqui, nessa tabela, elas estão em ordem alfabética, e eu observei duas coisas importantes. A primeira, a evolução da tecnologia levou à identificação de mais práticas que podem ser identificadas com o conceito de Green IT, tecnologia da informação sustentável, e conforme o tempo passava, de 2007 para 2014, aplicações como cloud computing, elas passam a ser citadas nos artigos como uma ferramenta para a adoção de Green IT. O que é importante é que cada uma dessas práticas ela tem um destaque diferente, uma relevância distinta para cada tipo de empresa, para cada segmento. E a pesquisa que foi realizada, ela busca exatamente identificar isso. Para facilitar a posterior aplicação dessas práticas no dia a dia das empresas e identificar aonde os profissionais deveriam ser treinados, que tipo de
de curso, que tipo de preparação cada profissional deveria ter para que a empresa pudesse ter profissionais competentes para a adoção de Green IT, eu fiz uma divisão em 7 iniciativas em Green IT e fiz um agrupamento das práticas de Green IT em cada uma dessas iniciativas. Então, a parte de projeto, produção, digamos que é o pré-operacional, o que as empresas devem definir de estratégicas e políticas para que os colaboradores sejam motivados à adoção de Green IT, infraestrutura, como deve ser o ambiente, principalmente voltado para data center, para um ambiente onde o consumo de energia é maior, softwares que habilitam a utilização ou habilitam a tecnologia da informação, como Green IT, deixam ou reduzem outros tipos de recursos naturais, substituindo estes por tecnologia da informação. Talvez o melhor exemplo disso seja o que estamos fazendo agora, evitando o deslocamento de todos vocês a um ambiente que consumiria combustível, emitiria poluentes. Nós fazemos isso remotamente, são recursos de tecnologia da informação habilitado por software, que é uma iniciativa, certamente uma iniciativa Green IT, adotada por nós nesse webinar. Políticas de uso de TI, como que se faz gerenciamento de consumo, como que se busca a redução dos consumíveis na área de tecnologia da informação, todo o processo de descarte e reciclagem e outras ações que a tecnologia da informação possibilita. Muito tem se falado em desmaterialização, que é um dos conceitos mais recentes, onde se busca transformar coisas que anteriormente você necessitava delas no meio físico, coisas palpáveis, transformando-as em bits e bytes, ou seja, deixando-as desmaterializadas. Talvez o melhor exemplo disso seja a substituição de papel por documentos eletrônicos, todo o valor que se pode dar à documentação eletrônica com o conceito de certificação digital, algo que possibilita a desmaterialização do papel sem que se perca o valor dos documentos. Eu quero agora entrar na pesquisa, que era a grande motivação do seminário, né? Então, tudo que eu expliquei para vocês, eu busquei mostrar os conceitos técnicos para os quais eu montei e com o apoio do Kizin fiz essa pesquisa. Então, nós buscamos, através do Kizin, e enviamos um questionário para 500 profissionais certificados em Green IT. Nós recebemos 134 respostas, que eu vou mostrar para vocês a segmentação, mas eram de diversas áreas. Então, eu tinha profissionais que trabalhavam no segmento hospitalar, segmento de educação, e para efeito de pesquisa, eu selecionei só os profissionais que trabalhavam na área de tecnologia da informação. Por questões acadêmicas, isso é relevante para o resultado da pesquisa, mas ela tem um prazo, ela foi feita esse ano, no início do ano. Então, até mesmo para as pessoas que responderam, nós estamos cumprindo nosso compromisso de mostrar o resultado da pesquisa para vocês. Bom, em primeiro lugar, depois está bastante visível, né? Apesar de pequena a letra. Então aqui eu tenho o tipo de pesquisa que me respondeu. Como eu falei,
eu selecionei os da tecnologia da informação porque a grande maioria das pessoas que buscaram a certificação em Green IT eram pessoas que trabalhavam em empresas ligadas à tecnologia da informação e comunicação, incluindo aí fabricantes, desenvolvedores de software, empresas de telecomunicação. Faz todo sentido porque esse tipo de negócio ele é totalmente dependente da tecnologia da informação, seja porque é o próprio fabricante ou seja porque o dia a dia dos funcionários é feito na frente de um computador. Então, são as pessoas mais próximas mesmo que têm maior interesse em buscar conhecimento em IoT, para saber como que eu posso usar melhor a tecnologia que está na minha frente. Por outro lado, nós identificamos o segmento de educação, também teve uma quantidade significativa de respondentes, 10% dos respondentes eram do segmento de educação e também foram em torno de 10% atividades financeiras, atividades científicas e outras atividades relacionadas a serviços. Por que dessa distribuição? Talvez vocês queiram saber. Eu utilizei o padrão KNAI, que é o padrão com o qual diversas pesquisas do IBGE, pesquisas governamentais e pesquisas científicas são feitas. É o padrão brasileiro de classificação empresarial. Então, o respondente, eu especifiquei um grupo de empresas que correspondia a configuração definida pelo IBGE, para que essa pesquisa ela pudesse ser comparada, por exemplo, com a pesquisa sobre utilização de telecomunicação e tecnologia da informação feita pelo NIC-BR anualmente. Então, esse é o motivo dessa distribuição. É um padrão brasileiro de identificação do segmento empresarial. Então, voltando para os resultados da pesquisa, ainda identificamos que a grande maioria das pessoas que se interessaram por obter a certificação em BIT eram pessoas que trabalhavam no segmento privado. Muito pouco, empresas sem fins lucrativos, outros, no geral, são profissionais consultores que trabalham de maneira independente e alguma coisa no segmento público, o que me leva a pensar que as empresas privadas têm uma motivação maior para a aplicação de Green IT e mais para frente vocês vão entender o porquê. Green IT está muito relacionado à redução de custo. Numa empresa privada, a redução de custo é algo que se busca todos os dias. Um outro fator muito interessante da pesquisa, e que eu mostro aqui com relação aos respondentes, é que a grande maioria trabalha em grandes empresas que têm mais de 250 funcionários. A resposta para essa divisão de quantidade de funcionários está relacionada à mesma anterior. Escolhi isso porque é compatível com outras pesquisas de mercado. A pesquisa do NIC-BR, ela define empresas de grande porte, aquelas que têm mais do que 250 funcionários. Também faz bastante sentido. Como o nosso universo de pesquisados eram pessoas que já tinham a certificação do IIT System, fornecida pelo NICzinho, então as empresas maiores certamente têm uma preocupação maior, o que vai levar os seus colaboradores a buscar também algum conhecimento nesse segmento. Uma outra característica extremamente interessante da pesquisa é que a maciça maioria, vai dar 80%,
dos respondentes, eles têm nível superior ou pós-graduação. Acabamos identificando que as pessoas que buscam certificação em BIET são pessoas que já têm a sua formação em nível superior, até mesmo a pós-graduação, já realizada. Então, elas estão buscando algo a mais. Elas querem um diferencial a mais na sua carreira, um diferencial a mais no seu currículo, que possa gerar uma identificação com os segmentos de sustentabilidade e de responsabilidade social corporativa, que é algo muito identificado com Green IT. Identificando, separando já aqui, continuando separando os respondentes da área de tecnologia da informação, é mais ou menos equilibrado os que tinham função gerencial e os que tinham funções técnicas. Gerencial e coordenação seriam os coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, função técnica, programadores, desenvolvedores e todos o restante. Por que eu fiz essa divisão? Vocês vão ver no restante da pesquisa que tem um viés diferente nas respostas. Uma das perguntas mais importantes que eu fiz, e eu acho que aqui começa algo que pode interessar muito para vocês. Por que as empresas adotam Green IT? Por que uma empresa opta? Eu vou pedir para os meus colaboradores na área de tecnologia da informação, vou pedir para os meus gestores, eu quero adotar Green IT, porque eles identificam, a empresa identifica que a adoção de Green IT traz redução de custos, o que é uma absoluta verdade. Diversas pesquisas de mercado, como eu já disse, tanto acadêmicas como empresariais, dizem que se você compra computadores de uma maneira adequada, identifica computadores que vão consumir menos energia, vai evitar a impressão. Isso certamente traz redução de custo. Um segundo fator, que é o segundo fator mais relevante, que motiva uma empresa à adoção de práticas de Green IT, é um fator mais genérico. Muitas empresas atualmente, elas adotam políticas de responsabilidade social corporativa, que é muito mais do que Green IT. São responsabilidades que ela com o meio ambiente em geral, vai se preocupar com o bem-estar das comunidades onde ela está inserida, e empresas que têm uma preocupação ampla com a sociedade também são empresas motivadas ou dispostas à adoção de Green IT. E aí continuam os outros fatores aí, a preocupação ambiental, existe um viés que a adoção de Green IT em alguns segmentos, ele gera uma diferenciação de mercado, quer dizer, eu vou ser melhor do que o meu concorrente, se o mercado observar que a minha empresa adota políticas de sustentabilidade na área de tecnologia da informação. Para nós, colaboradores, para nós, pessoas físicas, é importante observar que cada vez mais responsabilidade social corporativa é uma imposição da sociedade, e redução de custo é algo que nós temos que buscar todo dia. Então, conhecer Green IT, obter a certificação em Green IT, traz benefícios diretos para a empresa. Essas são
as informações que eu falei, elas estão por escrito aqui para quando vocês receberem a apresentação e quiserem mais detalhes, vocês podem estudar. Mas o que eu destaco dessa slide é que uma redução pode se atingir com a adoção de VIT. Pesquisas realizadas em 2004 indicam que se pode obter 50% de redução nos gastos da área de tecnologia da informação com a adoção completa de todas as práticas que o VIT recomenda. Então, obviamente depende da empresa, depende de como as práticas vão ser adotadas, de qual velocidade, mas o potencial de redução de custos é muito elevado, é extremamente elevado. E, como eu falei, empresas que têm preocupação com responsabilidade social corporativa são absolutamente propensas à adoção de práticas de VIT. O que vai fazer com que profissionais que sejam certificados, que tenham reconhecimento como capacitados em VIT, tenham alguma preferência de contratação em empresas desse tipo. Uma outra a pergunta que nós fizemos, talvez a principal pergunta da pesquisa foi diga qual o grau de relevância de cada uma das práticas de VIT que eu listei para vocês anteriormente é importante. Então, cada um dos profissionais ele foi pontuando de 1 a 10 a relevância daquela prática, segundo o seu ponto de vista, segundo a sua experiência profissional. Então, foi uma pergunta bastante aberta, né? O profissional não era dirigido para falar sobre um item ou outro, ele tinha todos os itens e podia escolher de maneira independente cada um deles. A primeira coisa, apesar do gráfico mostrar que tem práticas menos relevantes e mais relevantes, é interessante observar que a média entre as respostas para menos relevante, que é a aplicação de conceito de desmaterialização, para mais relevante, que é gerenciamento de consumo de energia, a diferença das médias é de 1 ponto aproximadamente. O que indica que VIT ele é importante para esses profissionais que responderam de uma maneira geral, mas tem uma diferença, apesar de ser pequena, tem uma diferença significativa. As primeiras práticas, se nós observarmos da primeira até a quarta, que são gerenciamento do consumo de energia, adoção de políticas de sustentabilidade, adoção de virtualização, adoção de práticas sustentáveis de computação, mesmo que cada uma delas tenha uma definição técnica diferente, que tenha uma forma de se aplicar, de se inserir na empresa de maneira diferente, todas as primeiras indicações, essas primeiras práticas são práticas que levam à redução do consumo de energia. Daí dá para se identificar a importância da redução de consumo de energia, que é o principal motivador das empresas para a adoção de práticas de VIT. Então esse é o primeiro fator. Na sequência disso, as práticas seguintes, elas estão totalmente associadas à responsabilidade social corporativa. O que indica essa conjugação. Né? Eu tinha uma pergunta independente sobre por que a sua empresa adotaria VIT no seu negócio. Redução de custos, responsabilidade social corporativa. E as práticas que vão sendo adotadas, elas levam também para essa mesma direção, o que é muito interessante. Na sequência disso, eu fiz uma comparação. Lembram que eu mostrei que eu fiz uma identificação entre o colaborador
e entre o executivo. Além disso, eu tinha mostrado para vocês também que eu fiz um agrupamento de práticas. O que eu observei quando eu separei o que respondeu, o que o colaborador deu de relevância e o que o executivo deu de relevância. Para a maioria das práticas, né, essas iniciativas, o conjunto das práticas, o executivo ele deu um grau de importância maior. Eu entendo isso, considerando que o executivo tem a preocupação de apontar o rumo da empresa. Então, pela natureza da sua função dentro da empresa, ele tem que ter uma visão mais abrangente. E ele tem que conseguir motivar os colaboradores para essa adoção. Então, quando eu faço essa separação, eu consigo distinguir que, em primeiro lugar, os executivos eles dão muita importância para as práticas do uso da tecnologia da informação, ou seja, como eu uso a tecnologia da informação. E ele também tem uma preocupação grande com o que eu vou fazer quando os equipamentos não me servirem mais. Quando nós olhamos o lado do colaborador, ele tem uma preocupação muito maior quando se trata de estratégias e políticas, de como que a empresa definiu a otimização, como que ela define o que se faz, né, qual a norma interna para se utilizar a tecnologia da informação, mas é muito mais equilibrado. Então, quando o colaborador, nesse nosso caso, os colaboradores que são pessoas que utilizam tecnologia da informação no dia a dia, são especialistas em tecnologia da informação e também são especialistas em tecnologia verde, atestada pela certificação que todos obtiveram. Eles têm uma preocupação mais equilibrada com a tecnologia da informação. Então, eu consigo enxergar essa resposta diferente porque o executivo tem a obrigação de motivar e o colaborador ele tem a obrigação de utilizar de maneira sustentável. Então, essa é o viés da pesquisa que nos mostra como que os diferentes grupos dentro da empresa enxergam. Todos dão uma grande importância, mas quem lidera faz todo o sentido que dê mais importância, que tenha uma preocupação para que ele possa realmente liderar os outros na direção do uso sustentável da tecnologia da informação. E já finalizando a palestra, o nosso tempo está acabando, eu vou abrir para perguntas imediatamente quando eu fizer o encerramento. As conclusões que eu tirei de toda essa pesquisa, de todo o estudo que eu tenho feito nesses últimos 2 anos sobre Green IT. Em primeiro lugar, existe um interesse crescente, tanto na área acadêmica como na área profissional pelos estudos de Green IT. Então, tem uma demanda. É muito importante que as pessoas conheçam cada vez mais e eu acho que já se faz se conhecer. Eu acho que esse ponto que, para quem já fez a certificação, é interessante, para quem não fez, vale a pena fazer e você vai ter a oportunidade de se motivar para estudar em IT e entender como que isso pode ser aplicado na sua empresa e no seu dia a dia pessoal. A responsabilidade social corporativa é a chave para identificar as organizações que querem adotar Green IT. Então, o profissional que trabalha numa empresa que tem um discurso e uma prática de responsabilidade social corporativa deve ser o primeiro a buscar conhecer, a buscar se certificar, a buscar demonstrar a sua competência em Green IT. E
Outra coisa, redução de custo é o catalisador na busca de treinamento. Quer dizer, se eu quero promover processos na área da tecnologia da informação que levem à redução de custo no seu uso, eu, como profissional, devo buscar me especializar, buscar treinamentos, seja no mercado, seja em fabricantes, porque esse é um assunto sobre o qual todos estão falando. Identificar quais são os executivos comprometidos com sustentabilidade o fator de sucesso para desenvolvimento de projetos nessa área. Então, eu como um colaborador, um funcionário, identifico que a minha área desperdiça papel, a minha área deixa computadores ligados de noite. Então, um executivo da empresa que seja comprometido com uma sustentabilidade em geral, ele que vai ser a peça-chave para apoiar as ações individuais nos processos de redução de consumo e aplicação de práticas de GenAI nas empresas. E, por último, nos estudos eu identifiquei que a pressão legal para a adoção de práticas sustentáveis em geral, e especialmente na área de tecnologia da informação, ainda são incipientes no Brasil. Em outros países, existe legislação específica, por exemplo, para consumo de energia, para redução em geral, para processo de fabricação de equipamentos. Aqui no Brasil tem alguma coisa, mas a pressão efetiva ela é baixa. Tem a lei de descarte de lixo, tem leis relacionadas a isso, mas não tratam especificamente sobre tecnologia da informação. E todo esse arcabouço da minha pesquisa, então, ele aponta para isso, aponta para a importância de estudar e de demonstrar conhecimento sobre sustentabilidade na área da tecnologia da informação, porque ao longo dos próximos anos, esse vai ser um tema cada vez mais importante para o dia a dia empresarial. Eu, com isso, encerro a minha apresentação. Eu abro agora para as perguntas. Se vocês quiserem, eu acho que a melhor forma é fazer a pergunta no chat e eu respondo verbalmente. Então, a palavra está com vocês. Alguns recados gerais enquanto o pessoal organiza as perguntas aqui pelo chat. Para quem não estava bem no início da nossa apresentação, só para a gente resgatar, a gente vai ter aí na próxima semana um e-mail, todo mundo vai receber um e-mail com um pacote completo de informações, com um guide, com um simulado para vocês entenderem um pouco melhor o que seriam as emendas dessas certificações que estão disponíveis hoje no mercado. Vamos colocar à disposição de vocês também um voucher com desconto de 15%, se alguém tiver algum interesse em fazer essa certificação, valendo aí até o final do ano. Quando vocês forem se conectar, vai aparecer uma pesquisa de satisfação. Respondam, por favor. É importante para a gente, até para que vocês possam deixar os comentários, sugestões de novos temas, para que a gente possa trazer outros assuntos de interesse de vocês em ações futuras. Para quem está participando pela primeira vez, o Lucizinho, desde 2012, está fazendo esse tipo de palestra. A gente costuma ter uma média de 2 apresentações por mês, mais ou menos a cada 2 semanas, a depender das agendas gerais e da agenda de calendário feriados também no Brasil. A gente tenta organizar isso pelo menos 2 vezes por mês. E tem um volume enorme de informação disponível para vocês no nosso canal do YouTube. Então, quando vocês receberem na próxima semana esse link, esse e-mail, com todas as informações,
Vocês acessando o link vão verificar que não somente essa palestra, mas todas as outras que já foram realizadas desde 2012, sobre os mais diversos assuntos relacionados aos programas de certificação do BIM, vão estar disponíveis para vocês. Então, assistam outras apresentações que porventura vocês possam ter perdido, verifiquem os temas de interesse, dividam, compartilhem essa informação com os profissionais da área, para que a gente possa disseminar um pouco mais esse conhecimento que a gente tem tentado trazer através de profissionais, de especialistas, como o Samuel, mas nas mais diversas áreas. Os nossos contatos estão em tela, se alguém tiver alguma dúvida que possa não ser respondida aqui agora, se depois quiserem entrar em contato conosco, a gente já vai deixar aqui, então, para que vocês possam nos acionar, se necessário. E fica disponível aqui agora as perguntas na ferramenta do chat, a gente vai acompanhar por aqui. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que acho que é para mim. A Aline está perguntando com relação à quantidade de profissionais que estão buscando essa certificação. Aline, o que a gente tem, na verdade, é um número cada vez mais crescente. E o Brasil, para nossa surpresa, ele é um país de destaque. Essa preocupação está muito forte aqui. A gente tem um volume de profissionais buscando as certificações em Green IT considerável. Eu acredito que a gente deva estar com algo em torno de uns 900 profissionais mais ou menos certificados aqui no Brasil. Então, esse é um número bastante interessante e a gente sente que a procura tem crescido, né? Começou de uma maneira mais modesta, há cerca de uns 2, 3 anos atrás, quando o programa foi lançado em português, e a gente tem reparado que é um número que vem crescendo. O interesse pelo assunto, até como a satisfação pessoal está inserido nesse contexto de sustentabilidade, fazer parte de algum processo dentro da organização, e diferencial que vocês também tem sido aí um catalisador. Mais uma pergunta para mim aqui, o pessoal está perguntando a respeito do valor das certificações. A prova do Green IT System e dos fundamentos, ela tem uma diferença do ponto de vista, lógico, de profundidade do assunto. O System, ele trata de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais superficial, mas cobrindo todos os principais pontos ligados ao assunto de Green IT. O Fundamentos, ele entra num contexto um pouco mais específico para os profissionais de TI que efetivamente trabalham nessa área. O System, ele pode, inclusive, ser aplicado para profissionais de outras áreas da organização, ou seja, quando a gente fala de uma conscientização em Green IT, o System, ele é um trabalho de conscientizar os grandes usuários de tecnologia, que basicamente são todos os profissionais de uma organização. Então, pessoas de áreas de marketing, áreas administrativas, financeiras, outros profissionais podem se beneficiar também do conhecimento do Green System. Com relação ao valor do prova, qual é a estrutura? A prova do System é uma prova mais curtinha, ela tem 20 questões, meia hora de prova. A prova do Fundamento são 40 questões, 1 hora de prova. E o índice de aprovação das duas é de 65%. Vocês podem fazer essas provas em centros como o Prometric e Personview, ou podem fazer pelo sistema do EQBNUS, que a gente até vai mandar novamente esse link para vocês, e é onde esse voucher de 15% tem validade. Essas provas, elas são um custo aproximado de fundamentos em torno de $185, alguma coisa parecida com isso. E a prova do System, ela tem um preço menor, ela está em torno de $100 para que vocês possam fazer essa certificação. E esse detalhamento está no nosso site, vocês têm lá a tabela de preço, tudo direitinho, esse link vai para vocês depois também. Acho que respondi aqui a pergunta da Aline, deixa eu ver se tem perguntas específicas. Tem uma pergunta aqui sobre, alguém está perguntando sobre a minha opinião com relação à legislação específica para sustentabilidade. Na realidade, isso não é nem uma opinião. Eu fiz uma pesquisa, encontrei pesquisa sobre isso também. O Brasil foi um dos países precursores com relação à legislação sobre sustentabilidade. O que ocorre é que, eventualmente, ela não é aplicada da sua maneira completa, mas com relação a uma das primeiras legislações sobre descarte de lixo contaminante, ela foi promulgada aqui no Brasil
ainda em 1981, se não me falha a memória. Então, o Brasil, desde então, tem legislações que são precursoras, assinam diversos tratados mundiais sobre isso, mas a minha modesta opinião é que nem todas as legislações envolvidas são aplicadas na sua plenitude. E o que é certeza é que não tem legislação específica para a área de tecnologia da informação. A tecnologia da informação entra como parte do todo, né? Como um dos componentes que se relaciona com o meio ambiente. Então, espero ter respondido a pergunta. Continua aqui disponível, mas o meu e-mail ele está no material. Qualquer pergunta, qualquer informação adicional que vocês precisem, vocês podem escrever diretamente para mim. Deixa eu aproveitar que tem uma pergunta do Osmar a respeito da tradução da prova. A prova do CIC hoje ela já está em português e ele pergunta sobre a previsão de tradução da prova do Foundation. Nossa ideia é que, meados do ano que vem, a gente já esteja trazendo essa certificação em português para o Brasil também. Uma outra pergunta que ele está em cima do mesmo tema é se existe essa recomendação para o profissional de TI especificamente, se ele deve fazer o CIC e depois do fundamento, se ele pode ir direto. Não é um pré-requisito. Então, o profissional que já está mais envolvido no assunto, ele pode buscar uma certificação um pouco mais completa, um pouco mais profunda, até por conta do conhecimento que ele vai adquirir em cima disso, e ele já pode ir direto para a prova de fundamento. Como eu falei, a prova do CIC, ela inclusive ela é mais abrangente, podendo inclusive ser aplicada em termos de conhecimentos gerais para profissionais que utilizam bastante tecnologia da informação, não necessariamente para o profissional único e exclusivamente de TI. Ok? Tem mais alguma para você aí? Ok, verifiquei com o Samuel, não tem mais nenhuma pergunta específica para ele agora. São 12h06, a gente já cobriu aqui o nosso horário de apresentação. Gostaria de agradecer a todos vocês. Se tiver alguma dúvida extra, alguma coisa que apareça, talvez até depois, em alguma discussão futura aí dentro das organizações de vocês, conversando com outros profissionais da área, se vocês quiserem saber um pouco mais, por favor, fique à vontade de entrar em contato conosco, tanto com o Samuel quanto com a gente aqui no LinkedIn. Meus dados estão em tela. Esse material vai estar todo disponível para vocês e na segunda-feira, provavelmente, todo mundo vai receber aí um pacote de informações através de um e-mail saindo aqui do Brasil. Um agradecimento especial às pessoas que ajudaram respondendo essa pesquisa, acho que é de extrema importância. A gente espera poder repetir em algum momento futuro, até para a gente fazer um trabalho comparativo e ver o que está mudando, o que está melhorando, de que forma que a gente está evoluindo nesse cenário. Samuel, fica aqui o meu agradecimento especial a você, se você quiser fazer alguma consideração final para a gente encerrar, e espero revê-los aí em alguma nova palestra, algum novo assunto de interesse para vocês. Um abraço a todos. Eu quero só agradecer a oportunidade, espero ter contribuído um pouco com conhecimento para vocês. Obviamente, isso é uma palestra curta, mas eu queria mostrar realmente a importância desse tema para o mercado brasileiro, para as empresas e para os profissionais. Então, queria agradecer a participação de todos, agradecer o convite da Milena e continuo à disposição. Muito obrigado. Alan, espero que você ainda esteja conectado. Já vi uma última pergunta dele aqui a respeito do material disponível para estudo com relação à prova de fundamento. Temos uma boa notícia que o Samuel está preparando um livro, a gente espera lançar ele ao longo do próximo semestre, em 2016, e ele vai fazer todo o conteúdo da prova de fundamentos para que vocês possam usar como material de referência, para certificação, para eventuais discussões e projetos dentro das organizações de vocês. Então, isso faz parte de um projeto do ESPIN, de criar uma biblioteca com conteúdos nacionais para suportar aí as empresas, os profissionais que têm interesse para aprofundar em determinados assuntos, e o Green IT está na pauta. Então, o Samuel já está no meio do caminho com esse livro, e em breve vocês vão ter mais notícias, acompanhem os nossos news, com certeza a gente vai estar divulgando bastante, ok? Um abraço a todos e até a próxima.